Olá, muito boa noite. Estamos aqui Boa no canal noite. Fé e Política para mais um testemunho transformador. Como eu tenho estado grata a Deus por tudo que eu tenho ouvido aqui, por todos os testemunhos que têm sido contados, as pessoas que têm vindo ao nosso canal e têm relatado a sua experiência de vida com muitas dores, com muitas marcas, mas também com muita superação. Porque é exatamente isso que o poder de Deus ele faz e ele opera em nós. Ele tira realmente o homem do monturo e ele faz com que esse homem ele se assente no meio de príncipes. Nós temos visto milagres sendo contados aqui no canal Fé e Política todas as quartas-feiras, e é com grande, imensa alegria que nós recebemos mais uma vez, porque ela já esteve no nosso canal em uma outra oportunidade, com a nossa querida irmã Leda, lá da Espanha, mas hoje vai ser aqui eu e ela, com um espaço muito maior, para que ela testemunhe tudo que ela vivenciou na sua infância, na sua adolescência. Ela que tem um testemunho muito impactante, que foi uma transexual, e nós queremos entender como que isso aconteceu na vida dessa jovem tão bela, tão bonita, uma menina que tem uma autoridade de Deus assim tão tremenda sobre a vida dela e que já tem edificado a vida de tantas pessoas através dessa unção que Deus depositou sobre a vida dela. Bem, está conosco Grazi Galvão. Grazi, que alegria ter você aqui no nosso canal, viu? Mais uma vez, eu me sinto assim muito honrada de você receber o nosso convite, porque eu te admiro demais, né? E sei assim do quanto a tua vida é corrida e que não é tão fácil, né, para você, né, tá dispondo desse tempo, e desde já eu quero assim te agradecer imensamente por isso, tá bom? Então vamos começar. Eu quero que você assim já deixe a sua palavra introdutória aí para as pessoas que vão estar nos assistindo, para a gente já começar ouvindo o seu testemunho de vida. Amém. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar aqui no canal. E é muito bom a gente sempre estar contando essa história, mas não só que na área da sexualidade, né? Muitas áreas que Deus também me transformou, né? Que entrou no lugar obscuro da minha alma e ali eu trouxe para a luz tudo que estava escondido. Então, acho que para dar inicial é isso, né? Deixar Deus mostrar os lugares obscuros que está aprisionado, né? E com o tempo que você vai se entregando a Deus, mais você vai entendendo a sua identidade nele, né? É um privilégio de poder compartilhar com você aqui a minha história, a minha trajetória, como está sendo, como que foi meu processo, porque eu sei que muitas pessoas têm essa, não curiosidade, né? Porque a pessoa, curiosidade, ela vai e passa, mas as pessoas que querem uma transformação, né? Que querem procurar uma esperança, né? E essa esperança só encontra em Cristo, né? Não encontra em mim, não encontra em você, não encontra em ninguém. Só Cristo que pode nos dar essa esperança, né? Ele é nossa âncora da esperança, como diz a palavra dele, né? Mas É falei incrível. que... Pode continuar. Não, pode falar, o problema vai ser... Porque isso que você falou em relação à identidade e linkando com a esperança, isso é tão importante, porque quando a gente descobre quem de fato nós somos e para que nós existimos, isso traz uma paz tão profunda ao nosso ser, né, ao nosso coração, e nos traz sentido. Porque eu não sei você, Grazi, mas assim, até encontrar Jesus, a minha vida era uma vida assim totalmente sem sentido. Eu não tinha perspectiva de futuro. Eu vivia intensamente, loucamente, mas sem qualquer responsabilidade ou sem qualquer perspectiva do que viria depois, né? Do que o futuro me aguardava, tinha para mim. Eu queria viver o momento, o aqui, o agora. Então, quando existe essa certeza de quem somos, de que Deus nos criou com um propósito, as nossas perspectivas mudam completamente.
o futuro se Sim. torna algo palpável, nós queremos caminhar em direção a isso, não é? Então, assim, olhar para você, olhar para o teu chamado, para a vocação, né, com o qual o Senhor te chamou, talvez você, lá no passado, nunca se imaginasse sendo a Grazi que você é hoje. Nunca passou na minha cabeça, nunca. Então, Deus é surpreendente, né? Coisa que você não espera, né? Mas quanto mais você experimenta, né? A palavra diz, vem provar que é bom, né? Quando você vai provar o que é bom, saborear dele, aí você não quer mais comer os lixos dos porcos, né? Você não quer mais comer as lamas, você não quer comer a sujeira que você vivia, né? Mas quando você começa a saborear de Jesus, você experimenta dele, o amor de Jesus, ele é incondicional. Por mais que tente explicar os detalhes, quem ele é, ainda não tem palavras, né? Então, quando ele te busca, não por quem você é, né? Tipo, Deus tá vindo em mim aqui que eu sou uma coitadinha, que eu sou isso. Não, ele te busca porque ele te ama, né? Ele tem um desejo habitar dentro de você. Então, parece que como ele habita dentro de mim, eu sou uma pessoa que mais pecou no mundo. Vai ser esse é o amor de Deus, né? Para habitar em lugares que pessoas que não mereciam o amor, que nenhum de nós merecia o amor, mas ele resolveu morar nessa casa que é nosso coração, né? Isso é incrível, porque igual você, né? Você vivia uma vida bagunçada, e eu também, né? Vivia uma vida sem lei, eu vivia eu no centro, né? Eu era o centro de tudo. Então isso acabava meio que esquecendo o amor pelo próximo, né? Porque quando você não tem amor só por si, o amor pelo próximo vai se perdendo, né? E você vai se iludindo com a sua aparência, desprezando a aparência do próximo, né? Então, muita coisa Deus fez dentro de mim, muita coisa mesmo. a gente vê o próprio humanismo reforçando isso, né? Tirando Deus do centro e colocando o homem. Então, a própria educação, a própria cultura, ela foi se encarregando de até mesmo dizer que Deus ele não existe, né? E a partir do momento que Deus não existe o bom, não existe o mal, não existe o errado, não existe o certo, não existe o belo, não existe o feio, não é? Então, esse tirar Deus foi algo de uma astúcia tão grande, e ver isso dentro da própria educação, dentro da própria faculdade, a própria academia, né, se encarregando de... quando a gente olha para a humanidade e vê como ela está, é exatamente fruto, não é, desse intento, não é, de tirar Deus do centro. E é incrível que como a vida ela volta a ter sentido, ela volta a se ajustar quando Deus volta a ser o centro da existência do homem. E eu acredito que foi, né, isso que aconteceu contigo. Mas até Deus ser o centro da tua vida demorou muito, né, Grazi? Então conta pra gente como que foi assim a tua infância. Como que foi o teu relacionamento com os teus pais? Como que era o teu relacionamento com a tua mãe? A referência de pai que você tem, qual é? Qual era na tua infância, na tua adolescência? Seu pai era um pai presente? Conta pra gente. A minha família foi uma família muito, como fala, desfuncional, né? É uma família que veio um padrão de abusos, né? Rejeição, né? Abusos morais, abuso físico, abuso sexual. Então, na minha infância, eu vi muito isso dentro da minha casa. Isso acabou atingindo, né, a minha inocência, né? Porque quando você é uma criança e começa a ter acesso à visão de pornografia, de abuso, né? Aquilo que é inocente, a mente começa a ficar perversa. Então, a minha infância, eu vi muito isso dentro da minha casa. Então, tipo, minha mãe foi é uma mãe guerreira, né? Uma mãe que lutou muito e luta até hoje pela minha família. E só que o meu pai não, meu pai ele era um pai muito distante e foi um pai abusivo, né? Ele chegou a abusar de pessoas de dentro da minha casa.
E nisso eu acabei tendo acesso, né? Eu vi os abusos acontecendo dentro da minha casa, isso dos meus 6 anos de idade até os meus 14 anos, vendo isso dentro da minha casa. Então isso, a minha mente em relação à masculinidade não era boa, né? Eu tinha uma referência que não é bom homem, né? O homem não era bom. Para mim, a palavra pai não existia dentro do meu vocabulário, não existia, porque fui tão ferida nessa área. Então, só que quando você é criança, você passa por esse processo doloroso, e só que chega um tempo que você tem que se esconder, né, de você mesmo, das pessoas. Você vive a sua vida, entre aspas, normal, escondendo o que aconteceu dentro da sua casa. Então você começa a construir uma nova vida, uma nova identidade, para tentar esquecer tudo que você viveu. E por certo tempo você esquece, né? Não é amnésia, você é uma fuga, você evita de pensar naquilo. Mas aquilo que você não resolve, ela se torna à tona, né? Ela volta de novo, porque não está resolvido, né? Você pode continuar construindo a sua vida do jeito que você quiser, por direito seu, mas o seu passado não está resolvido. Então, a minha infância, ela passou muito tempo por essa tribulação de abusivo, de rejeição, palavras de maldição que eu recebi desde a minha infância, dos meus irmãos mais velhos, né? Eu já tinha os trejeitos masculino, né? Por um dos motivos era esses, né? De abusos. Então, recebendo essas palavras de maldição, você vai ser um menino, você é Maria Homem, só falta ter um pênis. Então, isso, para uma criança ouvindo aquilo, ela não sabe ainda, ela está ainda começando a entender a informação de quem ela é, porque ela não sabe ela ainda quem ela está ainda uma criança, né, de 4, 5 anos, ainda 6 anos, ela está tendo descobrindo ainda quem ela é. Então, a criança, ela só entende que ela é a partir do momento que ela ouve, né, então ela acaba acreditando naquilo que ela ouve, né, e como não tem, como fala assim, uma justiça, entre aspas, assim, alguém para te defender. Calma aí, não é isso. Não tive isso, né? Hoje em dia tem, né, pastores, tem as mães que tem esse entendimento. Quando uma criança ouve isso espiritualmente, ou alguém de fora, ela pode, eu tô ouvindo essa voz aqui, o que eu faço? Naquela época não tinha isso. Se eu escutasse essa voz, eu acreditasse que eu era aquilo que estava sendo construído dentro de mim, né? E uma das coisas que me marcou muito da minha infância foi quando eu fui abusada aos 8 anos de idade, não pelo meu pai, né, mas por um vizinho. E quando eu pensei em contar os abusos, eu escutei essa voz, né, espiritualmente falando, para quem que você vai contar? Como que você vai contar algo que está acontecendo se dentro da sua casa ninguém fez nada? Então eu me calei. E quando você se cala, a mordaça ela se fecha e não deixa você viver uma sua vida de liberdade. Você fica aprisionado em mentira, em culpa, né? Em rejeição. E aquilo vai se tornando a sua mentalidade cada vez mais agressiva, né? Uma nova identidade daquilo que você não decidiu de querer ser, né? Tipo, eu acredito que ninguém pede para ser homossexual, né? Existe uma raiz, existe história, né, para tudo aquilo, né? No meu caso foi esse, né? Foi o abuso, mas tem alguns que é rejeição, tem alguns que consagração. Cada história é uma história. Então, e nisso, pode falar. Não, eu ia te perguntar, na sua casa o abuso que você sofreu foi moral, né? Foi assédio moral, foram palavras, ou também foi sexual? Os dois. Né? Os dois. Assim, não de mim, né? Mas dos meus irmãos mais próximos, né? Meus irmãos foram abusados fisicamente, né? E eu vi, entendeu? Então, abuso fisicamente. E então, uma criança vendo isso é um choque. Sim. Aquilo que era para ser uma pessoa para defender a família é o próprio agressor. Então, isso torna uma mentalidade de uma criança entender
por que isso está acontecendo, né? Sexualizada, né? E isso sexualiza a mente, rouba a inocência e a pureza da criança. Você disse que você teve contato com pornografia também na infância. Foi porque alguém assistia, tinha acesso na sua casa e você. Ou foi uma descoberta ali de ligar a televisão e ver? Como foi o teu acesso à pornografia? É porque, assim, né, os meus pais, né, meu pai, ele assistia muito filme, ou, tipo, novela mesmo, que tinha muito sexualidade, né, muito, Entendi. muito líquido, né, então aquilo, então, você começa a ver, você vê fisicamente, depois você começa a ver visualmente, a sua mente começa a ficar perversa, né, você começa a querer ver tudo que você está vendo ali, você quer fazer igual, né? Você quer, acaba tendo esse acesso, né? A pornografia, né? Grazi, você Entendeu? disse que a criança ela é aquilo que ela ouve. Não seria exatamente por isso que os ativistas gays eles querem, e até mesmo através da ideologia de gênero, implantar essa cultura da sexualização mesmo, desde a tenra idade nas escolas, para que a criança fique hipersexualizada, porque se ela é aquilo que ela ouve, você já falou no sentido de que você começou a acreditar que você era aquele personagem que jogavam, né, na tua cara, que colocava um dedo e dizia que você não era aquilo, mas você começou a se transvestir, não é, daquele personagem. Aí a gente vai para o outro lado. Hoje na escola querem cada vez mais cedo ensinar as crianças que elas são livres e que elas podem se descobrir a sua sexualidade, se tocar, se masturbar, porque isso é uma coisa boa. E a criança que é para ser pura, não tem ser mais belo do que uma criança, que é para ser inocente, que é para ser sincera, que é para ser autêntica, ao invés de viver toda essa pureza da infância, ela acaba indo para um lado da hipersexualização, onde ela vai desejar sexo, onde ela vai desejar estar excitada, desejar o prazer antes do tempo. E isso é uma corrupção da mente, não é? Acaba que corrompe completamente a mente. Então, aqui no nosso canal, a gente trabalha muito esses temas, exatamente porque existe aquela questão, né? Porque o conservador ele vai. Ele não quer que as pessoas sejam felizes. O conservador é chato demais. Mas como assim? Querer que uma criança seja feliz se masturbando? Isso é uma alienação. E a gente vê que é um nível de cegueira espiritual profundo. Aqueles que agem dessa forma, que pensam dessa forma e que estão dentro da própria educação das escolas atuando dessa maneira, querendo o quê? Desconstruir a infância e desconstruir até mesmo a sexualidade das crianças. Porque quanto mais sexualizado, mais pervertido você se torna. Não é verdade? Porque você se abre para desejos que é igual a droga, né? Você começa com a droga, com a maconha, por exemplo, e daqui a pouco aquilo ali já não te supre mais. Você quer algo mais pesado, você quer algo mais forte, porque você quer uma lombra diferente daquilo que você está sentindo. E a questão da sexualização, ela acaba que é assim também. A menina ela começa se relacionando com o menino e ela começa a se abrir para outros desejos, outras vontades. Eu penso que quanto mais infantil, quanto mais as pessoas que passaram aqui pelo canal contando seus testemunhos, a grande maioria foram crianças que já na infância sofreram abusos e passaram por situações semelhantes a essa que você passou, como eu vivi também, e que tudo aconteceu de uma forma assim muito intensa e que foi
essa questão da própria adaptação, né? Você vive um relacionamento, mas daqui a pouco você já está se envolvendo, não existe a fidelidade, não existe aquele conceito bíblico de relacionamento, homem, mulher e a questão da fidelidade, muito pelo contrário, o que existe é a libertinagem. E eu penso que foi o que você viveu intensamente na tua vida e começou a viver isso a partir de qual idade, Grazi? Os relacionamentos, como que eles começaram a acontecer, os relacionamentos homossexuais? Bom, voltando lá no assunto, né? A criança, ela acaba sendo um reflexo de quem ela está sendo na infância. Então, no meu caso, se eu vi muito homens agressivos, palavras perversas ou palavra agressiva, a minha mentalidade, ela foi crescendo dizendo que homem não é bom. Não é bom me relacionar com homem, porque poderia ser uma vítima de abusivos e tipo, sempre achava que homem procurava mulheres por prazer sexual. Então, eu ouvi muito isso dentro da minha casa. Então, a minha mente, ela se fechou para não querer ser uma mulher, né? Pelo contrário, eu me desejava cada vez mais me masculinizar por dois motivos. Motivo para evitar um abuso, só que você pensa assim, inconsciente, né? Eu vou ficar masculino para ninguém me tocar. Na verdade, o próprio inimigo, ele só precisa de uma brecha para ele entrar, para ele lançar a mentira, para ele começar a formar uma nova identidade. Então, eu sempre ouvia, olha, não é bom você ser menina. Como você pode ser frágil? Mulher não é bom. Então, eu não conseguia ficar perto de meninas, né? Eu ficava perto dos meninos, então eu comecei a criar essa masculinidade dentro de mim. Só que ao mesmo tempo que eu criava essa masculinidade, tinha muito medo daquilo que eu poderia me tornar, tipo medo de acusação, de preconceito, de pessoas, né? Eu tive muitos amigos que foram abusados por homens, tipo no carnaval, por exemplo, né? Os caras sabiam que eu era homossexual, batia nas minhas amigas. Eu tenho uma amiga que tem uma marca até hoje no rosto, que ela foi espancada por um cara porque ela foi homossexual, e o cara, você vai ser mulher de jeito do outro. Então, eu tinha muito, assim, sabe, esse receio, né, quando eu ia dar mais época de carnaval. Então, essa transição mexia muito comigo, né? Nossa, como que vai ser a minha adolescência, como que vai ser a minha vida, se eu continuar nesse processo. Mas, ao mesmo tempo que você está nessa vida de como que vai ser o meu processo, e cada vez mais você vai se conhecendo o desconhecido, porque você não conhece direito a homossexualidade. Você está apenas vivendo. Porque quando você conhece a raiz dela, a raiz, a construção, você não vai querer ir, porque você é desconhecido. A sua carnalidade é naquele lugar, entre aspas, que é prazeroso, né? É uma distorção, né, de desejos, né? É desconhecido. Você acha que você sabe o que você está fazendo, você acha que você nasceu assim, você acha que esse é o caminho certo de você viver, porque você ainda está com a mente depravada, né? Você não tem uma mente de Cristo, tem uma mente decaída, uma mente que ainda precisa de conectar com o Criador para você entender. Mas quando você não entende essa área espiritual, você vai cada vez mais ir num abismo atrás de outro abismo. Não, eu tô certo, é isso mesmo, eu vou construir a masculinidade, eu vou construir uma família do meu jeito, porque o original deu errado, eu vi que o original não dá certo, pai e mãe, não dá certo, então eu vou construir a minha família, eu vou construir a minha forma. Só que quando você está indo por esse caminho, é um abismo traz outro abismo, então não tinha respeito, né? Eu não respeitava as pessoas com quem eu me envolvia. Eu cada vez mais, eu tinha acesso a muitas pessoas, eu namorava 3 pessoas ao mesmo tempo, eu era muito infiel. Então isso, porque eu tinha medo também de amar alguém, né? Eu não queria amar as pessoas, eu tinha medo de me entregar, então quando eu estava gostando de alguém, eu saía fora. Então isso depois fui ver que era uma raiz de uma rejeição, né, da minha infância. Então essa aceitação, como meu pai nunca tinha me aceitado da forma que eu era, né? Então isso foi trazendo pela minha adolescência, né? Então medo de me apegar a alguém e perder essa pessoa. Então, antes de amar alguém, não me perder, então eu prefiro eu sair antes.
Então, vira uma bola de neve. Então, o pecado em si, ele te engana, né? Porque você acha que está construindo coisas boas, você acha que isso vai ser bom para você, mas no fundo, você sabe que está sendo cada vez mais um vazio. E a minha primeira experiência foi com 16 anos, né? Com 16 anos, que eu estava nesse processo ainda de saber quem eu era, né? Ainda eu falava que eu era da época do Britney Spears, sabe? Avril Lavigne, Backstreet Boys. Então eu falo assim, ao mesmo tempo que eu gostava do Backstreet Boys, eu queria ser um deles, né? Que era o Nick, né? Eu gostava muito do Nick, do Backstreet Boys. Ao mesmo tempo que eu gostava da Avril Lavigne, eu falava que, nossa, eu queria casar com a Avril Lavigne, mas ao mesmo tempo eu queria ser Avril Lavigne. Então era uma confusão, né? De identidade. Então, sempre foi sido uma briga, assim, aquela luta da minha carne com o meu espírito, né? Por mais que eu nasci numa cristã, então sempre foi essa luta. Quem que eu vou ser? Qual que eu vou ceder? Vou ceder para os meus sentimentos, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ceder para os meus sentimentos espirituais. Não é assim, não nasceu assim. Então, como você não tem uma experiência com Cristo, né, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ir para a igreja, ouvir a palavra, mas ainda não ter um encontro com Cristo. E então, pelo contrário, você sente dentro de uma igreja culpada, né? Sente um peso fazendo errado, aqui não é o seu lugar. Então, você acaba saindo da igreja e vira aquela bagunça dentro de você, e você, nossa, quem eu sou? Né? Como que vai ser meu destino? Como que vai ser o meu processo? Né? E é uma coisa muito... Por um tempo era feliz, porque eu estava construindo algo que eu queria por fora, mas por dentro ainda continuava vazio, porque o meu exterior, ser maromba, buscar aquela perfeição, por fora era beleza, mas por dentro ainda continuava umas caixinhas ainda que estava mal resolvido, que não queria que ninguém tocasse, e ninguém sabia também que estava dentro de mim. Então eu falo que eu fui uma boa atriz, né? Porque eu nunca contei para ninguém a minha infância, né? Eu nunca contei os abusos, dentro da minha casa ninguém sabia, tudo que eu vivi dentro de mim ninguém sabia, só soube depois da minha conversão, né? Depois, aos meus 25 anos que eu me converti, e essas caixinhas foi sendo para fora. Aí foi as Você pessoas... pensou em suicídio em alguma vez na sua vida, Grazi? Sim, Você teve já. desejo suicida? Como foi essa experiência? Foi pelo meu processo, né? Quando eu decidi, falei assim, eu não quero mais viver na homossexualidade, eu vou entender em Deus qual que é o propósito dele, qual é a minha vida. E nisso que eu fui, nesse tempo de processo de desconstrução, ele é muito doloroso e muito confuso, porque é um processo, né? É um mundo espiritual que é desconhecido, você não conhece, você não conhece, você quer ver só Jesus, mas quando você for ver as trevas, né? Aí que o negócio vai ficando mais pesado. Por que as trevas? Porque você começa a ver o mundo espiritual maligno, você começa a sentir opressão, medo, começa a sentir cada vez mais eu ouvia a voz líquido, assim, líquido. Eu olhava pro espelho e eu falava assim, eu escutava só, você nunca vai ser mulher. Você nasceu pra mim. Você é meu. Você foi consagrado a mim. Tipo, imagine você ouvir isso, meu, tipo assim, quando você ouve isso na droga, é o efeito da droga. Tô doida. Mas você tá na careta e você tem essa voz muito forte. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu me assustei. E falei assim, meu, você nunca, quando eu ouvi essa voz, você nunca vai ser feliz. Você não nasceu mulher, você nasceu homem. Olha para quem você está enganando. Quem você quer enganar, você nunca vai voltar de novo ser mulher, porque você não nasceu mulher. E quando eu ouvi aquela voz, só que eu fui uma pessoa muito transparente, né, com a minha mãe e com os meus pastores. Então, quando eu ouvi essa voz, eu contei para minha mãe, ela orou comigo, né, e foi assim, mãe, eu quero sumir essa voz dentro de mim, e eu não entendo porque essa voz está aqui. Então, eu sentia sufocada, eu sentia que alguém estava me enforcando.
E eu falava assim, meu, eu acho que não vou aguentar. Melhor tirar minha vida, porque é muito doloroso, é muito sofrido, né, dessa desconstrução. E aí, quando uma pastora, uma amiga minha, começou a me ensinar a orar. Olha, você vai para o espelho e vai declarar quem você é em Cristo. Então, eu comecei a ter muita experiência dentro do meu quarto. Então, eu comecei a aprender a orar, repreender as setas malignas, né, que vem na mente. Então, eu falava assim, eu falei assim, Deus, como que vai ser? Como você vai me amar eu tendo esse corpo masculino? Como você vai me amar tendo essa atitude masculina? Porque, tipo assim, eu não tinha me visto ainda feminina, eu não tinha essa visão, eu tinha hormônio masculino de mim, eu tinha um corpo masculino, eu tinha desejo masculino, e eu falava assim, Deus, não vai dar certo, como que eu vou gostar de uma pessoa, ou mesmo um cara? Eu achava que meu corpo nunca ia voltar a ser mulher, entendeu? Vai ser dois homens juntos andando de mão dada, porque nossa mentalidade racional é assim, né? Acho que nunca vai voltar, mas o plano de Deus, ele é perfeito, né? Quando você vê, ele volta de novo os hormônios femininos, que eu não tinha mais, né? Então, a voz masculina foi sumindo, foi desaparecendo, mas até para você passar por esse processo, é um pouco doloroso, mas hoje eu acredito que foi bom, porque você só tem uma vida genuína transformada quando você lidar com Cristo e também com as trevas. Porque você sabe quem você serve e quem você servia. Né? Como que era a sua vida antes e como é agora. E também uma experiência que me marcou muito é saber da onde Jesus me tirou. Né? O que ele fez dentro de mim. Né? Os lugares que eu estava presa. Né? Tipo, falta de perdão, raiva de mim mesmo, raiva de Deus. Então, tudo isso, Deus foi me tirando desses lugares. E para mim, o que mais foi difícil não foi deixar de gostar de menina, foi deixar o meu corpo masculino, que era uma idolatria, né? Deixar a masculinidade dentro de mim, entendeu? Conta pra gente, então, Grazi, como é que foi esse processo para você? Porque, assim, primeiro você se tornou lésbica, né? Se assumiu. E como foi essa mudança? O início, né, do tratamento com hormônios? Por que que você quis ficar aquela mulher bombada, quis se tornar cada vez mais parecida com um menino? Conta como é que foi eh, foram pessoas que você se relacionava, que te influenciaram, você recebeu incentivos, patrocínio, porque você é uma garota que gosta de esporte, né? Eu amo te ver andando de skate, eu vibro, porque o meu menino aqui, inclusive hoje é aniversário dele, ele faz 16 anos, ele assim, tem um equilíbrio assim fantástico, né? Ele ama skate. O primeiro skate dele a gente deu, ele tinha 3 anos de idade. A minha sogra, né, ficou maluca com a gente. Como vocês vão dar um skate para um menino de 3 anos de idade? E ele adora, adora, adora. E te ver, né, andando de skate é lindo, é lindo. Então, assim, você sempre gostou muito de esporte, né? Você recebeu algum incentivo, algum patrocínio? Conta pra gente essa fase aí da tua vida que você começou a fazer esse tratamento hormonal. Inclusive, os efeitos disso na tua saúde. Por favor. Sim. Então, como eu te falei, né, desde a minha infância, desde os meus 6 anos de idade, nesse processo de querer ser homem, então eu sempre achava que um dia isso poderia acontecer. Então, eu sempre quis ter barba, sempre quis ter um corpo masculino. E talvez porque seja. Hoje eu entendo aquilo que foi roubado de mim, que é a paternidade. Então, existe uma transferência. Então, aquilo que roubou de mim, eu quero aquilo que me roubou. Na verdade, eu estava à procura de um pai, de uma masculinidade que foi roubada dentro de mim. Então, espiritualmente, eu comecei a me transformar uma masculinidade de uma proteção. Mas quando a minha proteção nunca veio, nunca veio, nunca vai ser do meu próprio braço, nunca vai ser da minha masculinidade. E porque a minha proteção, em primeiro lugar, vem de Deus. É o Deus que é nosso protetor, é Ele que nos protege, né? Então, quando eu não recebi isso, essa afirmação do meu pai, afirmação, você nasceu uma menina. Eu nunca ouvi isso. Então, a minha mãe me afirmava, né? Mas a Bíblia, quando o pai afirma, né? O pai que dá o norte, o pai que, quando Jesus nasceu, a Maria só deu a luz a Jesus, né? Mas quem deu o nome foi José.
Então, José afirmou quem seria Jesus, né? Ele que deu essa afirmação. Então, quando você está nascendo, né? Se você não tiver alguém para afirmar quem você é mulher, você é um homem, você dá, tipo, esse norte, eu não tive isso. Então, eu acreditava nos meus sentimentos, eu acreditava nos meus pensamentos, então eu comecei cada vez mais a me masculinizar, e quando eu completei 20 anos, eu comecei, eu já era masculina já, né? Mas eu com 20 anos eu comecei a tomar hormônio, né? Eu tinha uma colega que já tomava hormônio, já era maromba, e então, de cada vez mais eu fui conhecendo esse lado dos maromba, e comecei a tomar anabolizante por 3 anos. Eu mesmo aplicava em mim, uma amiga minha aplicava, e outro amigo aplicava, e era coisa, é uma droga, né? Porque, tipo assim, tipo, tem um tempo de ciclo, né? Eu não respeitava o ciclo. Era vicioso, eu queria mais, queria mais, queria mais, né? Até achei que um dia eu ia morrer com isso, né? Porque eu tive uma sensação de estar tendo misturei droga com hormônio, achei que tinha uma overdose, achei que ter um infarto, fui para no hospital, né? Mas era psicológico, né? Aquilo era o meu psicológico que estava sendo afetado. E aí, quando cada vez mais eu fui me masculinizando, aquilo foi dando prazer para mim. Então, é isso mesmo. É isso que eu quero ser. Eu sempre, como eu tinha poucos seios, não quis tirar os seios, porque não precisava tirar. A própria masculina, a própria academia, o supino, ele estava formando já reto, né? O meu shape, né? Que fala, né? O shape. Então, o meu shape ele foi ficando reto, ele foi cada vez mais ficando mais reto, e ao ponto de quase não ter mais nada mesmo. Então, e ali no mundo dos maromba, tem as técnicas, né? Tem as técnicas, como que você deixa o corpo do jeito que você quiser. Se você vê hoje o Felipe Franco, se você conhece, é um dos caras que hoje não inspira tanto, mas é um que me inspirava muito, né? Ele deixa o corpo dele do jeito que você quiser. Hoje ele é um atleta, ele é um profissional. Se ele quiser ficar desse tamanho, ele fica. Se ele quiser fininho, ele fica. É um cara que, fora do normal o corpo dele. Então ele sempre me inspirou. Nossa, eu quero ser igual a ele. Eu quero ficar desse jeito, eu vou conseguir. Se ele consegue, eu também consigo. Mas eu comecei vendo a Graciane, porque a Graciane é uma das mulheres mais maromba, né? Assim, de referência, né? Para o mundo maromba. Quando eu entrei na academia, eu não queria ser mais Graciane, eu queria ser o Felipe Franco. Aí, então, essa mistura sempre foi essa confusão em identidade. Mas quando eu fui nessa transição de ser maromba, você começa a ter um título, né? Então, você começa a ter acesso aos lugares, você começa, todo mundo quer você por perto, todo mundo quer chamar você para algum evento, vai te chama. Então, eu comecei a ter acesso de graça. E nesse acesso que eu comecei a ter, eu ganhei um patrocínio, sendo que hoje eu descobri que essa pessoa que me patrocinou, na verdade, ela queria ser eu, né? Ela era uma mulher, casada com um homem, e, e ela começou a me dar esse patrocínio, começou a me desenvolver o meu corpo através das coisas que ela me dava, e hoje eu descobri que hoje ela é transexual, hoje ela é um homem, né? E aí foi assim, quando ela veio falar comigo, depois da minha conversão, eu disse, eu não reconheci ela, não reconheci, hoje é ele, né? Daí foi assim, só que a pessoa, ela pode estar nessa transição, mas o olhar é o mesmo, né? Pode ter o rosto diferente, pode ter com barba, mas o olhar é o mesmo. Eu falei assim, eu conheço essa pessoa. E aí ele, né, começou a conversar comigo, daí ele falou, olha, eu comecei a te dar esse patrocínio, porque eu estava vendo como seria o meu corpo através do seu corpo. Então, olha pra você ver, né, como a gente é uma influência sem a gente saber, né? Quando isso, eu chorei tanto, nossa. Hoje Que eu me você respeito. continue sendo, né? Que você continue sendo uma influência na vida dessa pessoa. Sim. E ela olha Não, a para gente você. conversa. Hoje ela é casada, né? Ele, no caso, né? Ele é um transhomem, né? Hoje ele é casado, né? Mas a gente conversa, ele me respeita. Sempre quando eu posto uma coisa minha, assim, antes e depois no Facebook, ele vai lá e me chama no in-off e conversa, sabe? É um respeito, né? E é muito difícil, né? Você ver um transhomem te respeitar, porque tem alguns que não respeitam, não. Tem alguns que quer vir pra cima, com a violência, né?
Mas, Então, é sinal de que você continua sendo uma inspiração, e isso é maravilhoso, né? sim, Você continua inspirando, porque ela continua te observando. sim. E é isso, né? E então você chegou nesse momento, na tua saúde, você sentiu algum efeito, Sim. algum tipo de problema de saúde, além dessa quase overdose que você passou por conta dos hormônios ou não? Eu, assim, o que mais me afetou foi a minha mentalidade de... Eu olhava pro espelho e por mais que eu era grande, assim, forte, eu me achava ainda magra. Eu achava que não era suficiente, né? Eu era, Uhum. tipo, eu tinha que buscar mais. E nisso, nesse buscar mais, eu comecei a tomar demais hormônio. E um dia eu achei que estava morrendo. Disse, eu tô infartando. Eu lembro que quando eu achava que eu estava infartando, que eu estava vendo a morte, eu peguei, eu não morava com a minha mãe, né? A minha mãe, hoje ela mora comigo aqui em casa, mas na época ela morava na casa dela. E eu ia para casa da minha mãe, abraçava ela, pedia perdão. Se eu morrer hoje, eu vou morrer, pelo menos, pedir perdão para minha mãe. E eu ia para minha casa e eu ficava embaixo do cobertor esperando a morte. Fiquei uns 3 meses assim, achando que ia morrer. Toda vez que eu achava que ia morrer, eu ligava para minha irmã, uma das irmãs que tenho muito intimidade com a minha irmã. Pessoal, eu acho que estou infartando. Só que não estava infartando, mas era o meu psicológico que estava dando. Eu tinha, como fala, como você acha que tá morrendo, sabe? E um dia eu fui parar no hospital. Eu falei, nossa, agora eu tô infartando mesmo, agora eu tô morrendo. E um dia eu cheguei no hospital e conversei com o médico, e falei assim, olha, acho que tô tendo um infarto. E ele começou a rir, porque. Só que eu não tô falando nessa calma, eu fui agressiva, tava violenta, tava nervosa. Eu comecei a ser uma pessoa mais agressiva, comecei. Imagine uma mulher com TPM, agora imagine uma mulher 1000 vezes com TPM, né? O estresse de nível, né? Matar o primeiro que vem na frente. Meio que você tá num ciclo, você fica muito estressado, você perde você fica cego, né? Você fica totalmente fora da casinha. Então eu achava que ia morrer. E fora que, tipo assim, meus hormônios parou, né? Não tinha mais hormônio, né? Feminino. Ele tinha parado o ciclo. E, e isso acaba trazendo eu acho assim, se Deus deu hormônio, para dar o equilíbrio, né? Quando você não perde o hormônio, então você fica estressado. Você fica totalmente muito mal-humorada, você, muda, porque aquela pessoa que é mais delicada, ela começa a perder esse senso feminino, sabe? Eu fui perdendo a sensibilidade feminina, né? Eu não sabia mais o que é ser, eu não tinha mais memória de mulher, eu não sabia o que é ser mulher, não sabia, não tinha mais tipo assim, o que é ser mulher? O que mulher gosta? Pelo contrário, cada vez mais eu tinha a mente masculina, eu tinha tudo que o homem desejava, eu desejava tudo que você possa imaginar que o homem sente, eu sabia exatamente o que ele sente, desde quando ele acorda com prazer, já que é sexo doido, né? A loucura, já tinha já aquilo, meu, até as coisas mais agressivas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas já tinha, eu já tinha isso na minha mente, e é isso. Não, é isso mesmo, porque quanto mais você se relaciona, eu acho que não é nem tanto a questão hormonal. Pode ser também os hormônios, com certeza, né? Você sente a influência do hormônio masculino, mas eu penso que seja até a questão espiritual mesmo. Quanto mais você se relaciona com mulher, mais você se torna você tem o homem como teu rival, mais você se porta, cria-se uma competição, não é, com o homem. Então, eu não vivi. Você viveu quanto tempo na homossexualidade, como 10 transgênero? anos. Quantos 10 anos. anos? 10 10. anos. Foi muito tempo, foram muitos anos. Então, no meu caso, assim, mais específico, que eu vivi de 3 a 4 anos, né, na homossexualidade, então foi um tempo muito curto, porém um tempo muito intenso, mas quando eu vi que realmente alguma coisa dentro de mim, uma chave tinha virado, e eu não era mais eu mesma, foi exatamente quando eu olhei para uma menina bem novinha,
E eu disse, vou pegar, vou usar e não quero nada. Então, a mulher, ela sempre leva em conta o sentimento. O homem não. Ele trata a mulher muitas vezes como um objeto. Então, a partir do momento que eu me vi agindo assim, dessa forma, eu vi o perigo que eu tinha me tornado. Que não existia mais, o feminino realmente estava se apagando por completo dentro de mim. Então, imagina você, 10 anos nessa vida intensa, não é? Se relacionando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, como você colocou, e ainda com essa descarga, né, de hormônio masculino. É uma loucura, é uma loucura. Nós recebemos aqui no canal uma psiquiatra, e ela é uma pesquisadora, e ela disse que os principais efeitos que os hormônios trazem, né, para a vida de uma pessoa são problemas cardíacos seríssimos, câncer e esse desejo suicida constante. A vontade de se matar, de acabar com tudo, e é uma questão hormonal. Aí quando entra a questão espiritual, aí pronto, né, Grazi? Sim. Aí pronto. Sim. Então, quando foi que você disse assim, tô realizada, né? Porque assim, a partir do momento que vem os patrocínios, então, que você entra em festa de graça, que você as pessoas elas estão ali querendo te conhecer, querendo, né, se aproximar de ti, apesar de que essa vida é uma vida muito de ilusão. Enquanto você está ali, você está feliz, mas quando você volta para a tua realidade, que você está sozinha, é um vazio tão profundo, uma tristeza tão intensa, não é? Assim, quem sou eu? O que eu fiz da minha vida? E você não consegue enxergar o futuro. Então, quando foi que a Grazi, que tinha tudo, tinha conseguido o corpo que queria, né, disse assim: cansei, isso não me preenche, a vida é só isso? Como foi que caiu a ficha e você pensou em ser diferente, em mudar? Eu vejo assim que a gente sempre procura algo a pertencer, eu quero pertencer a alguém. E quando você não acha esse alguém, então você viu aquela piada, assim, tal de tiquinho? Um tiquinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho aqui. Então, quando você não tem alguém que você não pertence a ninguém ainda, não, eu quero pertencer a alguém. Quando você não acha esse alguém, então você vai ficar tal de tiquinho. Tiquinho aqui, tiquinho ali. E eu vejo assim que, como eu te disse no início, eu tinha muito medo de me entregar. Então, quando eu falei assim, meu, eu não vou amar ninguém. Eu vou me amar. E como eu joguei o futebol, eu falava assim, que chora a mãe dela que a minha, né? Então, eu falava assim, meu, não vou pertencer a ninguém, eu vou ficar nessa vida de zoeira. E eu era uma pessoa muito competitiva, então, sempre que eu ia para uma balada, aí disputava quem pegava mais. Então, meu, eu sempre queria ganhar. Nunca queria perder, nunca queria, pode ser pessoa zoada, eu tava nem aí. E você vai perder o seu valor, né? Porque você não se valoriza, né? Tá no meio da bagunça ali, né? Você vai no carnaval, você vai nesses lugares, você perde seu valor. Você não. Você pensa assim, meu, você tá ali, você quer saber de zoar, beber, pegar todo mundo. E eu falei assim, meu, depois você vai embora pra casa, sabe? Tipo, meu, eu tava sendo conhecida como pegadora, sabe? Tipo, meu. E quando você pensa assim, mas e quando eu gostar de alguém? A pessoa não vai querer comigo, porque ela vai ter medo de gostar de mim, porque ela conhece a minha fama. E muitas pessoas deixaram pra comigo por causa disso, sabe? E eu daí fui me tocando, sabe? Meu, eles não querem isso pra mim, eu quero construir uma família. Eu quero ter uma família. E nesses 10 anos que eu vivi, eu fui fiel a uma pessoa, né? Durou um ano esse relacionamento. E a pessoa falou assim, meu, depois que eu fui descobrindo, né, por que eu traía, né? Tem que estudar a raiz, né, da causa, né? Hoje, você estudando os comportamentos, não, está na raiz da rejeição. Porque quando naquela época, até hoje, né, nem todo mundo é assumido, né? Tem gente que não se assume, né, por medo da família, medo da sociedade, enfim. Quando a pessoa está dentro de um relacionamento e não existe das duas partes de assumir, uma vai se sentir rejeitada.
porque ela não é aceita ainda pela namorada. Ela pode ser aceita ali entre elas, mas para a sociedade não, porque ela se esconde da sociedade. Então, assim, espiritualmente, aquela pessoa ela se sente rejeitada. Então, se ela se sente rejeitada, o que ela vai fazer? Ela vai trair. Ela não me ama, porque se ela me amasse, ela me assumiria para a família, assumiria para o mundo. Então, ela não me assume, então eu vou ficar com o pé meio atrás. Então, eu tinha muito. Hoje eu descobri que uma das coisas que fazia eu atrair as pessoas era por causa disso, por essa falta de a pessoa não me assumir. Então, ela tinha medo, né? Porque eu sempre me relacionei com pessoas mais novas do que eu, né? Eu sempre me relacionei com pessoas muito mais novas do que eu. Então, acho que por isso atraí muito. Porque eu era a manipuladora, então eu manipulava, né? Então, e aí, quando eu me relacionei com essa pessoa, ela me assumiu, né? Opa, calma aí, algo diferente. Ela tá me assumindo, né? Assumiu para a família, assumiu para a sociedade, não tinha vergonha de me expor. Então, aquilo mexeu muito comigo. Então, aquilo, eu fiz, não, então, acho que é ela, então, ela que eu vou ser fiel e tal. Só que, com o tempo, a pessoa, ela fica ciumenta, uma dependência emocional muito grande. Ela vai perdendo a sua liberdade. Por exemplo, eu ia para academia e ela não gostava de academia. Mas que você vai lá? Que não sei o quê, que você vai vir? Tudo queria controlar, tudo, né? E aquilo foi controlando as minhas amizades, tinha ciúmes da minha família, tinha ciúmes das minhas irmãs. Então você vai perdendo, sabe, a liberdade. Pô, meu, você tá amando uma pessoa, mas essa pessoa tá com ciúmes da minha família, tá com ciúmes dos meus amigos. Então, isso, que amor é esse? Aí você vai, tipo, a ficha vai caindo, sabe? Então você fica preso naquele sentimento, você fica preso naquela relação. Você quer separar, mas você não consegue separar porque existe sentimento e fica naquela coisa, né? Não quero terminar, mas também não quero separar, tipo. Só que aí fui vendo um vazio dentro de mim, sabe? E eu falei assim, só que sempre tive minha fé, sempre orava, sempre pedia para Deus, sempre trazer a luz, né? O que está acontecendo. E um dia eu falei assim, meu, eu vou terminar com essa pessoa. Eu vou terminar e foi uma coisa assim, cara, que a gente terminou, a gente não terminou na briga, mas terminou de boa, sabe? Né? E, quando a gente terminou, aí conheci outra pessoa, e totalmente o oposto dela, que gostava de bagunça, gostava de droga. Aí virou Só que quando eu terminei com essa pessoa, que não gostava de droga, que não bebia, não fazia nada, essa outra pessoa que eu me envolvi depois dela, deixava fazer tudo o que eu queria, e falei, nossa, agora tem minha liberdade, de novo. Não, você não tem liberdade, você está de novo preso de novo na situação, né? Você acha que você está na liberdade de novo, né? Na verdade, você não está na liberdade de novo, você está preso de novo no outro relacionamento, porque mulher é doida, mulher é ciumenta, mulher doentio, né? E aí eu falei assim, nossa, meu, eu falei assim, É cadê a aquela minha cena, liberdade? é aquela cena, Grazi, da jaula dentro da outra maior, né? Você sai da pequenininha, aqueles bracinhos abertos, tô livre, mas você tá dentro de outra. Você não tá É, enxergando. sim. E aí, quando essa pessoa que eu me envolvi só que ela, tipo assim, meu, eu vou pra igreja. E ela, eu vou também. Mas não comigo. E aí, Mas por quê? porque, Por que de repente querer ir para a igreja? porque eu sentia um vazio, sabe? Eu queria ver a voz de Deus, sabe? Eu Alguém te gostava do chamou? louvor. Alguém te convidou? Como é que foi? Assim, você passou na frente, disse um dia eu vou lá? Como é que é assim para? Aqui a minha mãe é cristã, né? Minha mãe é de igreja, né? Sempre foi. Tá. E ela sempre me chamava, eu orava. Só que eu não queria na minha cidade, porque na minha cidade, como eu era muito conhecida, se alguém me ver na igreja, eu falava assim, aí, ó, Vamos zoar. vão zoar, vai mostrar, porque você não quer mostrar sua fraqueza, né? Então, não, Ah, e daí eu fui numa cidade vizinha, né? Eu fui na outra cidade, que é a igreja que eu tô hoje, que é a Bola de Neve, e, cara, quando eu fui na igreja, meu, eu fui com droga no bolso, sabe, meu? Só que eu fui assim, meu, eu fui assim, olha, se alguém olhar torto pra mim, meu, eu vou sair no soco. Só que você chega aham, lá, cara, com essa mentalidade e você é recebida totalmente oposto, sabe? A pessoa vem e abraça, meu. Hoje eu tenho uma amizade enorme com esse pastor Cris. Ele sabia que eu era menina, né? Mesmo com o transjeito masculino, meu, ele me tratou super bem. E que ele lindo. mexeu comigo, sabe? Mexeu muito comigo porque, tipo, na igreja que eu era na infância não era nada disso. Era totalmente o oposto. Era um Sim. julgamento.
né? Preconceito, né? E um preconceito, e eu aí comecei a me mexer muito, falei, nossa, vou estar de novo para a igreja. E aí um dia uma amiga minha me convidou para um evento que chama Encontro com Deus, né? Que meus irmãos, par de pai, a maioria foram muito transformados. Eu vi a transformação no nome dos meus irmãos, foi para esse evento. E meus irmãos eram terrível, né? Acho que era pior que eu, assim, terrível, muito terrível, né? Dentro Algum da sua deles foi pro homossexualismo ou não? Algum deles se foram, os irmãos envolveu foram, também? envolveram. Sim. A maioria da minha família mexeu por algum, tipo assim, não que ficaram, mas tiveram algum acesso, né? Com Sim. transexuais, com, enfim, tiveram algum um acesso assim, com a homossexualidade. Não ficou como eu tinha ficado, mas tiveram algum acesso. E eu vi muita mudança, As assim. marcas do abuso, né, Grazi? As Sim, marcas do abuso que sofreram. sim. E quando eu vi o meu irmão sendo transformado, eu falei assim, meu, eu quero também ser transformado por esse Deus. E quando eu fui para esse evento, eu falei assim, meu, eu só vou para esse lugar se Deus me falar quem eu sou. Se Deus mostrar a minha vida, se Ele me convencer, e aí eu mudo de vida. Se Deus me mostrar por que eu sou assim, contar a minha história. E comecei a fazer essa oração, sabe? Comecei a dizer porque eu sou assim, porque minha família era assim. Eu comecei a entrar em detalhes, sabe? E uma semana antes, ir para esse evento, eu tava na academia, né? Só que eu era muito carnal. Falei, mano, lá no retiro vai ter uma crente desviada, vai olhar para mim e eu vou desviar o filho do pastor. Pensei assim, sabe? E então eu vou vestir a minha melhor, vou comprar uma regata, eu vou pegar minha melhor roupa. Eu de verdade, foi com essa intenção, de verdade. Né? Eu fui para desviar o mal do pastor. Aí eu tava na academia, malhando lá, tal, né? Porque já tava próximo já ao evento. E eu tava lá na academia, nunca aconteceu isso, meu. De alguém chegar na academia e evangelizar, nunca aconteceu isso. E nesse dia entrou uma irmã do coque, né? Chinelinho, saiote, de coquinho. E, cara, aqui na minha cidade tem um prefeito chamado Jesus, chama Jesus Chedid. Eu até brinco, né? Nossa, minha academia, nem do prefeito Jesus alguém fala que lugar. Ninguém se dá o nome de Jesus, né? De academia. Quem vai falar de Jesus na academia? Só porque é crente mesmo, né? Que fala de Jesus, né? E aí, eu tava na academia, quando eu vi aquela mulher, uma coisa falou no meu coração, ela vai falar com você. E que eu comecei a tremer, sabe? Comecei a suar frio. E eu não queria me constranger na frente dos meus amigos maromba. Maromba não chora. Macho não chora. Aí eu comecei a fazer supino lá. E aí, de repente, a mulher, ela veio na minha direção. Ela cutucou assim no meu ombro. Fala para mim assim, olha, amanhã você vai ter um encontro com Cristo. Hoje você quer antecipar o seu encontro? Você quer aceitar Jesus na sua vida? Desse jeito assim, sabe? Deus me chamou para vir aqui falar com você. E ali, que eu não sei se eu chorava, se ficava envergonhada, aí eu peguei um amigo meu, maromba, e uma outra amiga minha também, que era rainha de carnaval aqui em Bragança, e a mulher, filho, no fogo, canela de fogo, a mulher, filho, mandou, quando fez Deus, você tá bravo comigo, eu sei que ia buscar minha família perdida aqui. E aí, comecei a ter essa experiência, sabe, assim, se aqui na academia já tá assim, vindo amanhã, e aí, mas foi muito constrangedor por esse evento, porque, tipo, eu cheguei na igreja, as meninas começaram a dar em cima de mim, porque achavam que era menino. As meninas também pronto, as famílias do pastor desfiada. Quando as meninas descobriram que eu era menina, todas ficaram sem graça, não havia ficar cara. Eu pensei, olha, eu tava na minha, foi vocês que. Só que eles acharam que era. Só que o diabo o tempo todo queria me constranger, sabe? Eu vejo que isso era para tipo, tirar meu foco daquilo que Deus ia fazer, né? Sim. E, Eu entrei aqui no teu Insta, estava procurando uma foto tua para o pessoal entender, né? Que menino é esse que a Grazi está falando? Deixa eu ver se eu passo aqui. O menino que confundiu as irmãzinhas.
realmente é difícil, viu? De você Meu, identificar. passei por um cada puro. E aí, quando chegou Vai falando que eu vou passando aqui. quando chegou nesse evento lá, teve um momento de oração e eu fui falar com Deus, né, o que eu estava passando ali, estava sentindo, e ele tive uma experiência, sabe, um sobrenatural e nessa experiência Deus me mostrou toda a minha trajetória, como eu estivesse numa UTI. E ali Deus mostrou os detalhes da minha vida, o histórico da minha família, por que aconteceu aquilo, da onde que veio os abusos, onde que veio a rejeição. Aí descobri que minha mãe foi abusada na infância dela. Né? Depois descobri que o meu avô abusou de muita gente na época do meu pai. Então, essa maldição hereditária de abuso veio por dois lados. Então, tipo assim, o tempo Kairos e tempo de Deus é muito diferente do nosso. Então, em tempo, em segundo, Deus mostrou muita coisa. Como fosse um leque, assim, abriu a minha mente e Deus mostrou derramar uma visão aberta e muitas coisas que eu vivi, coisas que estavam ocultas no meu coração, coisas que eu nunca contei para ninguém, coisas que só eu, Deus, sabia que estava acontecendo de mim, coisas que eu fiz, coisas que eu vivi. E aquilo foi uma experiência que me marcou muito. Foi se Deus me mostrou coisas que eu nunca contei para ninguém, e coisas que Ele está me falando, que é uma verdade, porque não foi um pastor que me falou, foi um vizinho que me falou. Porque como eu tinha receio de pastores, eu não queria ter uma revelação vindo de algum pastor. Então eu falei, Deus, se tiver que ouvir uma coisa que seja direto do Senhor, né? Então essa oração foi uma experiência única. Então, e aquilo fez assim, meu. E eu saí daquele encontro, assim, impactada, sabe? Eu namorava uma menina quando eu fui para esse encontro, né? E incrível que quando eu saí desse encontro, ela estava na minha casa me esperando. E, nossa, meu, foi mal mover, assim, sabe? Da galera ir para minha casa para não deixar, para não surtar, né? De repente, eu não quero ser mais, um pobre, como assim? Não quer mais ser. E eu cheguei na minha casa e contei para ela o que tinha acontecido, né? Ela quase me matou porque não queria terminar comigo. E foi uns momentos difíceis assim que eu passei no começo. Tive uma experiência muito forte com o mundo espiritual, no sentido que eu tinha recebido uma mensagem assim no meu celular, no meu WhatsApp, tipo uma foto assim de desenho. Eu mato você. E agora eu fico feliz para sempre porque você acabou com o meu coração. Tipo assim, só que eu achei que fosse ela ou uma outra ex minha que eu namorei. Só que eu entrei nas conversas do WhatsApp e não era ninguém, nenhuma das pessoas que eu tive envolvimento. Era algo assim que as trevas queria mesmo matar, assim, né? Quase morri na Fernão Dias, dormindo na moto. Então, eu tive muita experiência, assim, que eu vejo assim, que as trevas não quer perder. Então, quando você está assim, se preparando para uma experiência de mudança, as trevas vão fazer de tudo para te oprimir. Então, você tem que saber lidar com isso, você vai ter que saber suportar isso, você tem que saber orar, você vai ter que saber guerrear. Então, eu vejo isso que pessoas, eu vejo assim, que Deus, ele dá visão para quem pode suportar, quem não pode. Porque se é uma pessoa que tem uma mentalidade mais frágil, talvez tomava um suicídio, né? Uma experiência muito forte com o mundo espiritual. Não aguentava a pressão e se suicidava. Né? A gente perdia amigos que se suicidou com essa pressão espiritual. E tem pessoas que têm aquela visão e começam a contar o testemunho dela e começam a edificar outras vidas, né? Foi no meu caso. Não deixa de ser uma batalha espiritual, com certeza, mas como nível, tudo na tua vida foi muito intenso, né? Então a experiência com Deus precisava também ser essa experiência arrebatadora. Ele queria te mostrar, né, o mundo espiritual. Até porque Satanás já estava ali se manifestando para você, né? Ele já estava ali mostrando os planos, os projetos dele, que ele não queria de forma alguma abrir mão da tua vida. O que, de certa forma, foi bom, porque quando isso acontece, primeira sensação é de medo, né? Você entra em pânico, em choque, porque você diz assim, nossa, ele é mais forte do que eu. Mas, por outro lado, você entende que você precisa de ajuda.
E nada melhor do que você se aliar àquele que pode derrotá-lo, que pode vencê-lo e que pode nos ajudar a vencer a nossa carne, a crucificar a nossa carne. Tem muita gente, Grazi, que diz assim: ah, é só ela que conseguiu, ou para ela foi fácil vencer tudo isso, né? Quando as pessoas veem você já liberta, com a tua vida realmente transformada pelo poder de Deus, é comum ela olhar para você e achar que foi fácil. Ela não tem noção do processo que você passou, né, para chegar onde você está e continua passando, né? Essa obra ela continua todos os dias na nossa vida. Mas, por exemplo, a libertação para você é a pessoa ela não sentir mais. A pessoa é liberta de fato, de verdade, quando ela não sente mais o desejo, né, a atração sexual, né, pelo mesmo sexo, ou quando ela sente e não pratica. Porque tem muita gente que diz o seguinte: ah, mas o desejo ele vai vir e é muito difícil de resistir, eu não consigo viver sem. O que é a libertação? No seu modo de entender. Quando você disse assim, eu me sinto uma pessoa liberta por Deus, foi porque você deixou de se sentir atraído ou sentir os desejos homossexuais, ou foi quando você começou a resistir? Porque os desejos, eles podem continuar como eles podem vir de outras formas, não é verdade? A gente começou aqui a nossa live falando, né, que foram tantas as outras áreas que Deus trabalhou na tua vida, no teu caráter, nas tuas emoções, foram tantas libertações que essa foi uma delas. E muitos homossexuais, transexuais, eles focam apenas nisso, né? Como se isso fosse a razão da existência e a pessoa não consegue viver sem isso. Você, Grazi, é uma menina liberta, é uma menina que com certeza, como você disse, você volta de um encontro, a tua namorada está lá te esperando e ali foi uma tremenda de uma tentação, porque você viveu aquilo a tua vida inteira e agora vem o desejo, né? Vem a vontade de marcar presença. Você foi cobiçada por mulheres no próprio encontro, e agora você já não vai ser mais aquele garanhão, né? Você vai ser a Grazi mulher, uma pessoa que vai ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para viver um relacionamento, antes de tudo, com Deus. Mas e a questão dos desejos? Como lidar com isso? Você Bom, entendeu a minha pergunta? entendi. É que assim, né, quando eu comecei meu processo de restauração, os meus pastores falaram assim: olha, filha, Deus, ele não vai ficar te obrigando em nada. Conhece ele primeiro. Conhece ele, sabe? E veja o que Deus é, quem é você nele. Não fica se preocupando com o seu tranjeito, não fica preocupando com a opinião das pessoas, não fica preocupando se você vai gostar ou não vai gostar, não fica preocupando com isso. Experimenta Deus, começa a ter experiência com o Espírito Santo, começa a trabalhar nas raízes do seu histórico, vai estudar as áreas que você foi afetada, e aí, com o tempo, Deus ele vai te mostrar. Com o tempo, Deus ele vai te revelando, Deus vai esperando mais dele. Você vai começar a comparar a sua vida que você vivia antes, que você vivia agora. Uhum. Ele falava assim: não é fácil, mas você vai ter que abrir mão, você vai ter que ter renúncia. Assim como eu sou heterossexual, por causa do que o pastor falou, né? Eu também teve muita renúncia, até hoje eu tenho, como pastor, como heterossexual, tenho minhas lutas. E isso que você vai ter que aprender a lidar com isso tal. E eu fiz, então tá bom. E no começo eu achava que eu ia continuar cristã casado com mulher. Eu achava que isso era ser minha vida. Só que quando eu comecei a estudar as áreas da minha vida, eu vi que a homossexualidade ela é uma ponta do iceberg, porque ela é muito mais raízes, ela é muito mais profunda, entendeu?
ela não é tudo isso. Ela não é essa idolatria que todo mundo põe ela como, né, uau, eu concentro só nisso. Que é isso que o diabo quer? Que você concentra só nos seus desejos sexuais e não concentra naquilo que foi construído, ou se realmente foi nascido. Se for nascido como, tá bom, mas de onde que veio? Tem que ter um início de tudo, entendeu? Ele não quer que você descubra o início, que você acha que você nasceu assim. Então, quando você começa a estudar, né, no meu caso, eu comecei a estudar paternidade, eu cada vez mais fui liberando perdão do meu pai. Hoje não tenho mais ressentimento do meu pai. Hoje, se meu pai não é vivo, mas se ele tivesse, hoje estivesse vivo, ia passar, ia orar por ele, eu ia, meu, mostrar esse Deus que eu vivo hoje. Então, eu passei por esse processo de perdão primeiro para o meu pai. Então, quando eu perdoei meu pai, fui trabalhar nessa área paterna. Quando Deus, ele falou para mim assim, muito líquido, assim, muito líquido. Ele falou assim, seu problema nunca foi mulher, foi seu pai. E quando eu liberei perdão pro meu pai, o sentimento com mulher desapareceu. Realmente, Deus. Porque, tipo, a raiz da minha história nunca foi, eu nasci assim, então, você fala assim, então foi um trauma. Não sei o que, as pessoas podem pensar o que ela quiser, é um jeito dela, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu experimentei, eu sei o que eu passei. Porque as pessoas que não acreditam em transformação, ela sempre vai ter uma opinião porque, então você, no seu caso, foi uma decepção, então nunca fez parte da nossa bandeira. Então, mas quem quer viver no pecado, ela vai pôr o jeito que ela quiser. Então, importa que eu sei o que vivi com Deus, a experiência que eu vivi com ele, convivo com ele. Então, quando eu passei por esse processo de liberar o perdão com meu pai, eu não via Deus como um pai, eu via Deus como um Deus criador. Então, eu comecei a ver Deus como um pai, comecei a chamar Deus, e tive uma experiência muito forte no meu quarto com Deus, que quando eu vi pela primeira vez o próprio Deus no meu quarto, chamando de filha, você é minha filha, você é amada. Então, essa experiência me marcou muito. E eu me senti muito acolhida, e eu me senti muito aceita por Deus. E eu comecei a ser preenchida nos vazios que eu estava tendo. E aí, beleza, passei esse processo com meu pai, agora foi um processo da rejeição. Então, eu comecei a estudar sobre rejeição. Aí, depois, eu comecei a estudar sobre a área da homossexualidade. Como que as pessoas nascem homossexual, se é raiz, se é biológico, comecei a estudar, fui tendo experiência. Mas Nesse esses processo, estudos, Grazi, foi na igreja ou você se tornou autodidata? Você foi buscando esse conhecimento e onde você buscou esse conhecimento? Para que as pessoas entendam melhor e possam buscar também, né? Primeiro eu passei por processo de restauração, então eu fui para o seminário da sexualidade, se você conhece o Ágape, que é da Neuza Etioca, passei pela Neuza Etioca, 2 vezes, na verdade, né, com a própria Neuza Etioca, a equipe dela. Eu passei por EFOL, né, que é do COTE, uma equipe dele, hoje tenho meus amigos que são meus pastores, né, uma pastora que é minha mãe espiritual, ela faz parte da equipe dele, e então eu acompanhei muito uma equipe do EFOL também. Então eu fiz outro seminário que chama Veredas Antiga, que você mexe todos os seus antepassados. Então eu fiz 6 seminários, e fora que eu fiz uma libertação pessoal, né? Eu fui desligando das almas que eu me relacionei. Então eu comecei a desligar, então por esse processo. Então teve manifestação, manifestou em mim. Então, eu vi muito... Possessão demoníaca, né? Você caiu possessa, endemoniada. Sim. Então, você foi em Curitiba? Não, é porque, assim, 2 pastores que é de lá, que são alunos deles, eles são meus amigos. Então, eles vieram... Uma mora aqui em Bragança, né, que hoje faz parte da equipe dele. Um dele que é de Curitiba e veio para cá. Entendi. Fez o seminário na igreja, e depois ele fez em particular comigo. Ele fez 5 horas de libertação em mim. Imagina, 5 horas de libertação. Então, eu tive muita experiência, né, com isso. Então, eu fiquei pensando, olha o que eu estou vivendo. Porque, se eu estou vivendo isso, por que eu vou abrir mão de um sentimento, sabe? Então, por alguém que talvez seja uma noite e passa. Sim. Eu lembro que quando eu bateu a abstinência da minha ex, né, que eu só tinha sentimento por essa pessoa. E aí eu contei para a pastora, pensei, olha, pastora, eu quero ver minha ex.
mas eu não vou me relacionar com ela, eu quero apenas ver ela. Daí ela falou assim, filha, você pode ir. Você vai lá e você vai ver. Que não é mais isso, né? Você não precisa mais disso. Porque, na verdade, não é que eu queria me relacionar com ele, eu tinha uma dependência emocional. Então, aí eu cheguei lá e quando eu vi assim, sabe, comecei a pensar todo o meu processo. Aí comecei a chorar. Pensei, olha, meu, pessoa doida, não veio atrás de mim mais, ela me respeitou. Deus, não é isso. Eu não vou abrir mão daquilo que eu estou vivendo com você por um sentimento que eu sei que pode passar, né? E aí eu comecei repreender, a lutar, tal. E o diabo, ele age de várias formas. Então, se ele não age na sua vida durante o dia, né? Ele não consegue entrar no durante o seu dia, porque você está trabalhando, ou você está fazendo uma coisa, está orando. Ele consegue entrar nos seus sonhos. Então, ele começa a entrar nos seus sonhos e trazer o seu passado em sonhos. Você começa a sonhar com pornografia, você começa a sonhar com sua ex. E nos sonhos, você acredita que é prazeroso, que é gostoso, que é você que está sonhando, que você quer sonhar, que você está indo atrás desses desejos. Na verdade, não é você. Você está imune, né? Você está ali, e aí e eu comecei a ter muitos sonhos, né, perversos, não só com mulheres, mas com meu pai também, né, de abuso sexual. E aí eu contei pra minha amiga pastora, falei assim, ó, tendo esses sonhos, e ela comecei a contar pra ela. E ela falou assim, olha, filho, quando você for dormir, ora os Salmos 4 e o Salmo 5. E eu comecei a orar esse salmo e pedir para Deus por anjo de guerra no meu quarto. E quando eu comecei a ter esses sonhos, aí eu comecei a ter visão, sabe? Os anjos guerreando por mim. E quando eu acordava, eu não dava mais moral para aquele sonho, porque eu sabia que era uma mentira. Então, o que você sente é uma coisa, pode sentir várias coisas. Mas o que você vai ver com o sentimento que vai dizer quem é você. Porque você pode sentir um monte de coisa, né? O cara tem vontade de roubar, eu já tenho vontade de roubar, eu vou roubar. Se você bater um sentimento, mas quem vai decidir que você vai ser é você. Você que tem que controlar o seu sentimento, né? Por exemplo, né? Se Deus deu o domínio próprio, você tem que saber. Então, quanto mais você vai aprendendo isso, esse sentimento ele vai desaparecendo, porque você vai começando a alimentar. O que você está mais alimentando? É a parte espiritual ou é a parte carnal? Então, se você está alimentando a palavra de Deus, então você não vai ter mais esse sentimento. Agora, se você está tendo esse sentimento, provavelmente você não está orando, não está lendo a Bíblia, não está tendo experiência com Deus. Então, o diabo, a palavra diz que quando ele sai da casa, ele anda ao nosso derredor, ele vê como que, depois ele volta, vê como está. Se a casa está vazia, ele vê como se estivesse pior. Então, o que acontece? Por que a pessoa se sente mais pior? Ela se sente culpada, ela se sente, meu Deus do céu, não tem mais jeito. Porque a casa dela não tem uma verdade. Ela não teve uma experiência com Deus. Se ela tem uma experiência com Deus, ela não está praticando, né? Porque o próprio livro de Tiago fala isso. Não adianta você olhar para o espelho e declarar aquilo e você não viver aquilo que você está lendo, você está tendo experiência. Quando você olhar para o espelho, você esqueceu tudo que você viveu. Então, você tem que pôr em prática, né? Então, hoje, hoje, né? Eu não quero isso para minha vida. Hoje eu não quero, hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei que Deus planejou para minha vida. Só que agora a minha guerra não é mais com mulher. Eu não tenho desejo por mulher, agora é a heterossexualidade. Então então a nossa vida, ela vai ser uma guerra, né? Se não for nada da sexualidade, vai ser no dinheiro, vai ser no corpo, vai ter vários tipos de provações que a gente vai ter que passar, entendeu? E a palavra diz, cara, que a aprovação, ela te empurra para um outro nível, entendeu? É você que vai ver que nível que você vai. Você vai retroceder ou você vai avançar? Você vai continuar indo, né? O que as pessoas, ela acaba desistindo porque elas não querem ser confrontadas, né? Elas não querem ser confrontadas, elas não querem que Deus mostra para ela, abre os olhos dela. Porque se abre para ela os olhos dela, vai tirar da zona de conforto. Ou ela vai enfrentar aquilo, ou ela vai ser vítima. Ah, não sou vítima. Porque muitas pessoas falam assim, você teve sorte, porque alguém te acompanhou, você teve sorte, teve um bom pastor. Isso não é sorte. Porque, primeiro, porque eu quis, né? Segundo, porque a nossa oração, ela traz o efeito, né? Então, antes de me converter, eu pedi para que Deus levantasse pessoas para me ajudar.
Mas Deus, as mesmas pessoas que Deus levantou para minha vida, levantou para muita gente. Muitas pessoas foram ao mesmo evento que eu, muitas pessoas mais próximas de mim fizeram tudo que eu fiz e hoje não estão vivendo a vida que Deus colocou na vida delas. Porque não é questão quem está te ajudando, mas como você está buscando, entendeu? O que você está praticando, entendeu? Meu áudio aqui, consegui abrir. Grazi, eu costumo dizer que a melhor escola para o caráter é o sofrimento. E geralmente, até mesmo quando você vai evangelizar com Jesus te ama, ele vai te livrar de todo o sofrimento, a gente sabe que evangelho é pancada. A Sim. gente tem que ir para a cruz mesmo, tem que renunciar à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso eu. Só que a gente tem um ajudador que se chama Espírito Santo. E ele torna tudo mais leve. Mas é sofrimento, é decisão. E a tua fala foi muito oportuna. Tudo que você colocou agora aqui nesse fechamento, eu acredito que vai acrescentar muito na vida de muitas pessoas, porque a oportunidade ela é dada, assim como a graça e o dom da salvação da vida eterna, para todos. Agora, aqueles que realmente estão dispostos a sofrer, padecer por amor a Cristo, porque esse é o caminho do Evangelho. É um caminho onde a gente padece, sim. A gente sofre dores, porque a gente precisa ser curado. São muitas mazelas que a gente carrega na alma da gente que precisa de tratamento, que precisa de libertação, que precisa de cura. E o milagre de Deus, ele é um milagre, né, gradual no sentido de que ele vai tratando partes, né? Ele vai, foi aquilo que você falou. As pessoas olhavam para você, a tua identidade era de uma pessoa transexual e diziam talvez, poxa, a Grazi nasceu para ser isso. Eu vi aqui um vídeo teu no Instagram e eu não estou reconhecendo que é você aqui, sinceramente. Eu tive que olhar de novo e não deve ter colocado um vídeo de outra pessoa, porque não é possível que seja ela. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Aqui Eu na fazendo academia. musculação, né? Então, assim, olha só. Peraí, deixa eu ver se passa. Passou. Nas minhas costas. Não é você, Grazi. É difícil acreditar. É muito difícil. E talvez por um determinado momento, né? Porque a gente conhece essa Grazi aqui. É que assim, a Bíblia fala, acho que lá em Jeremias, que Deus, ele vai ferir, né? Vai ter que ferir você. Vai ter que abrir a sua ferida. Mas depois ele mesmo vem com o bálsamo curar. Então, Exato. quando você está em pecado, né? Você está em trauma, você está em trevas, Deus, ele precisa ferir você, não porque Deus é mau, porque ele precisa mostrar aonde você está. Você não sabe onde você está, mas ele sabe onde você está perdido. Então, quando ele te fere, ele não está sendo. O diabo, ele te fere para te acusar. Ele te mostra, ele é acusador. O Deus não, ele te fere para te mostrar. Mesma coisa assim. Faz conta que você tem problema com paternidade. E Deus, ele vai ter que mexer na sua paternidade para curar a sua paternidade. Porque as pessoas falam assim, não, Deus, pode mexer em qualquer área aqui, mas nessa área aqui é difícil para mim lidar. Por que é difícil? Por dois motivos. Ou é difícil porque você gosta da sua dor, você gosta de ser vítima daquilo, ou porque você realmente não quer abrir mão, sabe? Não, eu vou abrir mão porque vai ser melhor para mim. Então, o sofrimento, ele pode gerar em você um vitimismo. Ó, fizeram isso comigo, tá vendo? Falei que culpa do fulano, ciclano. Ou o sofrimento, ele vai te mostrar uma saída, entendeu? Existe uma saída, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas querem viver uma vida de transformação em um áudio de 5 minutos, uma live, ou um vídeo de 8 minutos. Meu, não é. Você viveu anos uma construção de independente de foi homossexual, foi heterossexual, você viveu uma vida, né, de Cristo.
né? Você teve um raciocínio, você teve seu jeito, e para Deus quebrar esse ídolo do seu coração vai doer, primeiro porque o ídolo seu não quer perder você, né? Ele não quer dividir a glória dele, né? Que é as trevas com Deus. Então, eu precisei fazer muitas coisas por exemplo, eu fiquei um ano sem redes sociais, fiquei um ano, me excluí, realmente me mergulhei, eu fui profundo, né? Eu precisei enfrentar uma vergonha, né? Vergonha, digo assim, porque a gente sempre quer pensar o que os outros vai pensar da nossa transformação, né? Então, eu tinha muito receio disso. E tive um dia que, tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar o que é a opinião das pessoas. Para você chegar nesse nível aqui, não é? Que você chegou, de esse resultado estético, e você renunciar na cabeça de muita gente é loucura, né? Porque não é fácil você, as horas, o que você teve que fazer, se dedicar para chegar onde você chegou, e de repente você viu que aquilo ali não fazia mais parte de você, da tua essência, não é? Então você jogou tudo isso no lixo, literalmente, para partir para essa nova vida com Jesus. Então, é por isso que o evangelho é loucura na cabeça de muitos, não é? Para os que se perdem, né, principalmente. Agora, para aqueles que creem, é poder de Deus. E que bom que esse poder te resgatou. E eu quero te fazer aqui, a gente está caminhando para o fim. Você que sempre se relacionou como menina, como mulher, quais são os teus planos para o futuro? Você pretende se casar com um, um varão abençoado, um homem de Deus? Ou você está assim, naquela fase de primeiro amor com Jesus, e o que você quer é. Foi muito sábio esse conselho que o teu pastor te deu, né? Olha, se relaciona com Deus, porque ele é a melhor. Foi ele que nos criou, né? É o oleiro falando pro barro. Ele que nos moldou, então ele sabe as impurezas que precisam ser tiradas, onde precisa ser caprichado, melhorado. Como que está a sua vida hoje, Grazi? Assim, olha, eu estou intensamente apaixonada por Jesus, eu só penso em Deus, mas não, eu penso em me casar, ter filhos. Quais são os teus planos? Até porque vai ter uns irmãos abençoados aqui assistindo a live e eles querem saber se eles já podem entrar na fila, né? Bom, não, hoje, assim, hoje eu me vejo casada, né? Eu tenho esse plano, né? Se for vontade de Deus, creio que seja, né? De ter filhos também. Mas acho que eu penso que tudo é tempo de Deus, né? Então, quem faz plano é o homem, mas quem decide é Deus, né? Tipo, o dia, o ano, o tempo. Mas, com certeza, Já eu me vejo apareceu algum muito. pretendente? Ah, parece uns esquisitos aí, fora da curva, mas eu Esperar penso em Jesus é a melhor coisa. que assim, né? A gente tem que, não sei se você passou por isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, tipo assim, como o diabo ele não conseguiu derrubar você na área mulher, então ele vai tentar te derrubar com homem. Então ele quer, de vez, tirar você do propósito, né? Eu vi Verdade. muitas pessoas saindo desse propósito. Por exemplo, eu vou me relacionar rápido, porque daí, quem sabe, eu gosto da coisa, e, tipo, eu acabo, eu vou entrar no casamento e eu vou esquecer esse sentimento do mesmo sexo. E pessoas que entram no casamento assim, entra pior, porque o cara tem problema com pornografia, não conta para a mulher que tem problema com o homem, entra no relacionamento com problema com pornografia e casado e não consegue satisfazer a esposa porque não contou para ela, né? Muitas pessoas têm vergonha de contar o seu relacionamento, né? Com Passado. o teu cônjuge, né? E a mulher também. A mulher, ela, às vezes, ela tem vergonha de contar que ela viveu essa área na homossexualidade, então ela vai e se relaciona com um homem e ela tem problema no casamento. Então, eu já peguei muito caso com pessoa pedindo ajuda
que não contou pro marido e ela não consegue ter uma relação com ele. Não que o casamento seja o principal, o sexo, né? Mas ela não consegue relacionar em tudo, entendeu? Em tudo, ela fica insegura. Então, quando a pessoa ela acha que é o casamento que vai ser a cura dela, a restauração dela, não é. Nossa restauração é Cristo, né? É Ele que é Ele que vai ser o nosso norte. Então, quando você passa por esse processo, Deus vai preparar uma pessoa certa. Eu acredito que já passei por esse processo. Agora é só esperar em Deus, né? Esperar Amém. esperar a Manaia aí. Bênção, que já te vejo casada, linda, vestida de noiva, mãe com a família linda, os menininhos todos andando de skate, todos atletas de Jesus. Que Verdade. bênção, Grazi, que bênção ter você aqui no canal, que bênção ouvir assim a tua história com mais riqueza de detalhes, mais aprofundadamente e assim ser acrescentada, né, com o conteúdo que você sempre traz, né, as pessoas que nos assistem, sigam a Grazi lá no Instagram dela, sempre tem uma palavra, assim, de muita edificação, um testemunho de uma vida de relacionamento com Deus. A Grazi, quando ela liga a câmera dela, é porque ela primeiro recebeu de Deus para entregar para aqueles que a assistem. Então, eu fico muito feliz por isso e por tudo que você acrescentou à minha vida, tá bom? Vamos, eu queria então, Grazi, que você desse assim as tuas considerações finais, inclusive, né? Fala aí do teu Instagram, não sei se você, acho que você tem canal aqui no YouTube também, não tem? Tem. Pois é, passa aí para o pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, quer te seguir, tá? Deixa as tuas palavras finais e a gente vai encerrar orando. Eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus, bem curtinho, né? Lá de Efésios 2. E logo em seguida eu queria que você orasse por aquelas pessoas que se sentiram tocadas por tudo que ouviram, pelo teu testemunho de vida e que querem ter esse encontro com Jesus, por aquelas pessoas também que estão como a tua mãe, né, orando pelos filhos e na esperança de que Jesus ele faça um milagre. Então, vamos orar por essas pessoas também. Deixa as tuas considerações, tá bom? Tá. Quero agradecer pelo convite. Você é uma benção, né? Te acompanho, você e seu esposo ali, né? E eu gosto muito, 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 muito do seu canal. Eu creio que Deus te levantou também para ajudar não só as pessoas na área da homossexualidade, mas a família, né? E que Deus possa te honrar, que possa te hoje é seu filho, que seu filho possa ser abençoado, né? Você poderia estar com ele hoje, mas você resolveu estar aqui comigo, fazendo essa live para edificar outras pessoas. Deus possa honrar a sua vida com isso, guardar o coração dele, que ele possa ser esse missionário também, sua casa, e Deus possa lhe dar muito mais do que você imaginou na sua vida. E eu agradeço mesmo por esse convite, que possa alcançar as pessoas, né? A minha intenção é sempre falar para as pessoas descobrir a raiz, né? Porque, igual eu falo, né? A minha história de vida, talvez nem tudo passou o que eu vivi. Então, cada um da seu histórico, cada um da sua raiz, se tiver fé, buscar na luz da palavra, nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, se a pessoa tiver isso, né, sendo uma mãe que está desesperada por um filho, a palavra diz em Isaías 49 que os filhos que estavam longe, Deus vai trazer de volta. E esse filho que vai trazer de volta vai trazer uma multidão, né, como vai ser um missionário da casa. Né? Então, essa é a fé que eu acredito. Que tudo que eu vivi hoje, cara, eu estou sendo essa flecha na mão de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Para que o nome dele seja glorificado, não o meu nome. Eu não sou nada, né? Sou pela misericórdia dele. E é isso. Meu Instagram é Grazi Galvão. Não, meu Instagram é Gal Galvão. E meu Facebook é Grazi Galvão. E o meu canal no YouTube é Grazi Galvão. E é isso. Tá bom. Eu vou pegar com você direitinho e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para que o pessoal possa te acompanhar, te seguir. Então, lá em Efésios capítulo 2,
né, fala da nova vida em Cristo. Vou ler aqui 5 versículos bem rapidinho, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Ou seja, existe, né, uma ação espiritual sobre a vida daqueles que resistem à voz de Deus, ao chamado de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Você falou muito disso aqui hoje, os sentimentos, né? Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira, ou seja, não existia salvação para a gente. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E nós só temos que bendizer ao nome do Senhor por esse presente que nós não merecemos, mas que, pela infinita misericórdia dele, ele nos deu, nos recebendo em seus braços. Assim como você, Grazi, eu também sempre fui uma pessoa assim, muito verdadeira com os meus sentimentos, muito honesta com aquilo que eu senti, com tudo aquilo que se passava comigo. E eu sabia que a minha vida não estava bem. Então, quando eu ouvi a voz de Jesus me chamando e eu me rendi diante dele, foi algo semelhante àquela sensação, como assim, como ele pode me amar eu sendo tão falha, eu tendo tantos defeitos, eu sendo tão suja, tão imunda, e esse sentimento de ser uma tremenda pecadora me levou a me prostrar de joelhos e dizer: se o Senhor mesmo assim me aceita, então quem sou eu para dizer não para ti? Então, a minha oração é para que aquelas pessoas que vão estar recebendo essa oração agora, que vai ser feita por você, elas entendam que eu e Grazi não somos melhor do que vocês. E que Jesus, ele sim, ele pode mudar toda a nossa história, como você está vendo aqui, uma linda mulher transformada pelo poder do Espírito Santo. E Deus, ele pode fazer esse grande milagre também na sua vida. Vamos orar, Grazi? Vamos. A palavra diz assim, lá em João 15:16, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi e chamei para que produza fruto, que dure esse fruto, e tudo que pedirem em meu nome, meu Pai possa dar. Então, tipo assim, não foi eu que escolhi Deus, foi Ele que me escolheu, pela minha condição, né? Ele, tipo, a minha condição era o quê? O que eu poderia oferecer para Deus? Pecado, porque essa era a minha condição. Eu nasci no pecado. Porque quando Deus, ele me chamou, agora eu não nasci mais no pecado, agora eu nasci no Espírito, né? Quando eu vim para ele, eu nasci no Espírito, mas esse Espírito, Deus, ele, tudo que ele revelou, para durar, para criar fruto, raiz, e tudo que eu pedi, em nome de Cristo, ele dará. Então, nada que a gente conversou aqui, que a gente orar aqui, não volta vazia a palavra de Cristo, ela volta com um propósito, e o propósito de Deus, que todos os filhos se alcançam, né? Todos sejam salvos, né? A vontade de Deus que todo mundo seja salvo, todo mundo tenha uma experiência com Ele. Então, essa é a minha oração, que tudo que você esteja vivendo, se você crê em Cristo, buscar nele, independente de como está a sua situação, Deus, ele não veio pelas pessoas sanas, ele veio para o doente na alma, doente nas suas emoções, doente nas suas raízes, nos seus traumas também. Deus, ele veio para aqueles que estão confusos, não sabe quem ele é. Tudo bem você não saber quem você é, porque Deus, ele tá ali para te revelar, como eu também não sabia quem eu era, mas foi a partir de Deus. Eu permito que você entre no meu coração, que o Senhor entre nesse lugar obscuro da minha alma, me revelar. Então, Deus, foi Ele que me escolheu. Então, e tudo que Deus me revelou é para que a glória dele mostrasse, né? Não para me envergonhar, mas para dizer que Ele é bom, que Ele está preparado para nos morar dentro da gente, e Deus, Ele está preparado para transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, vamos orar? Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visita, Pai, cada vida, Pai, que vai assistir essa live, Pai, que o seu nome seja glorificado.
para que as pessoas, Pai, saiam desse lugar, Pai, obscuro, Pai, da sua alma, confusão, que se vier, Pai, um levante, Pai, contrário, Pai, que o Senhor possa repreender, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa live sobe, Pai, alcança, Pai, essas vidas, Senhor Deus, que eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda o coração dessas vidas, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, para cada família, Deus, uma revelação, Senhor Deus, de quem eles são, Pai. Que haja esperança, Pai, naqueles que estão buscando em Ti, Senhor Deus. E aqueles que afastaram do seu caminho, Pai, porque acharam que não conseguiria, Senhor Deus. Que eles possam entender, Senhor Deus, quem consegue todas as coisas é Cristo. Em Cristo a gente pode todas as coisas. Em Cristo a gente já vencemos, Pai, todas as tentações, todas as provações. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, se cumpra em nós, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome. Pai, eu te peço que as mães, Senhor Deus, também, Pai, tenham a sabedoria, Pai, de ajudar os filhos. Amém. Entender o processo deles, entender, Senhor Deus, que tudo é um processo. Que elas possam estar ali com eles, ajudando, aconselhando, que você possa levantar homens e mulheres, pastores saudáveis, Pai, para ajudar essas famílias, Deus. Assim como o Senhor levantou casal saudáveis para me ajudar, e fui muito acolhida, Deus. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, cada vida, Pai. Que o Senhor possa restaurar a paternidade, Pai, de cada um, Senhor Deus, a maternidade, que o fogo do Teu Espírito, Deus, venha consumir, Pai, todo o pecado, Senhor Deus, para que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, manifestar dentro de nós, para que a gente possa ver a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que essa é uma noite de milagre, que Deus vai se manifestar e falar de uma forma poderosa aos corações. Então fica aqui a minha gratidão. Ó, tem um livro aqui, ó. Ó, consegue ver? Uhum, sim. É homossexual ou homossexualidade? Não vi o resto. É homossexualidade e uma guia de orientação para os pais, a informação das crianças. São um psicólogo. Consegue ver? Joseph Nicolosi. Esse livro tem me ajudado bastante, eu me encontrei muito nesse livro. Tem esse livro aqui, ó, do Coach, que me ajudou bastante também. Esse livro foi uma libertação para mim. Tudo que eu vivi, esse livro abriu meus olhos. E esse livro aqui, ó, Paternidade Bem Resolvida. Que tema, então, são os livros livros que me ajudou muito. Então, é igual eu falo, né? Não adianta você estudar só sexualidade, tem que estudar a raiz dela, né? A causa. Excelente, aí trabalha na causa. Olha, me printa para mim, tá bom? Me manda no zap que eu quero colocar o nome e dos autores aqui na descrição também, tá? Para o pessoal que né, vai estar assistindo, comentando. Excelente, assim, porque a gente precisa dessas literaturas. E a questão da paternidade, a gente não consegue se conhecer, não conhecemos a nós mesmos se não conhecermos a revelação de quem Deus é. E Ele é o nosso Pai. E a nossa identidade é de filha, né? Somos filhas de Deus. Então, Grazi, que Deus te abençoe, que Ele te recompense, que Ele possa, assim, derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, tá bom? Te amo, Jesus, e tô sempre aqui na torcida por você, porque você Obrigada, eu também. Vai longe. Então, tá bom, para vocês, né, que estão aqui com a gente, que ficarão... receberam, né, serão ministrados através desta oração, que Deus possa abençoar de uma forma rica e abundante. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos juntos com mais um testemunho transformador. Até a próxima. Até a próxima.